Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo. Você que tá aí do outro lado, colado na videira. Eu sou Bruno Loureiro, nós estamos juntos aqui, colados na videira. Existe um plano perfeito pra tua vida. Esse vídeo fala sobre isso. Quero muito que você escute essa mensagem até o final, para que você para que você saia daqui com a consciência de que você pertence a um plano perfeito de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe nessa palavra de hoje. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito bom dia. Falei? Olha lá, quem que é a primeira que entrou? Minha esposa, obviamente, junto com a minha filha Betininha. Gente, bom dia. Hoje, o mais importante hoje, depois de ouvir a palavra de Deus, é que a minha filha faz 8 meses. Então eu tô muito feliz aqui com esse novo tempo que Deus tem preparado para nós. Muito bom dia. Cola na videira é um convite. Se você tá aqui é porque nós estamos juntos, colados na videira. Vamos, porque a fé se aprende, fé é uma escolha. Fé eu preciso ativar todos os dias para poder usar ao longo do meu dia. E há uma palavra de Deus para tua vida no dia de hoje, um novo tempo pro Cola na Videira. A gente já vai fazer uma oração. Eu consigo ver um pouquinho de longe vocês aqui, mas a gente depois vai melhorar isso aqui, que eu vou trazer um celular, viu, Bruninha? Já vai vendo aí que vai, né, a gente vai trazer um celularzinho para deixar aqui do lado para eu ver o chat mais próximo, tá bom, gente? Mas eu tô vendo aí o Dani Nakamura, a Claudinha. Gente, Betininha faz 8 meses. Hoje é um novo horário, 8h08. E 8 é o seguinte, Sansão. Eu tô aqui com o Sansão e com o Marcos, aqui colado na videira. E já vai abrindo a sua Bíblia numa palavra que não fui eu que escolhi, Deus que deu, em Atos capítulo 8. Já vai abrindo aí Atos capítulo 8. Mas é o seguinte, Deus criou todas as coisas em quantos dias, Sansão? Pode falar comigo aqui, Sansão. Quantos dias que Deus criou todas as coisas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? 7 dias. 7 dias. Deus criou tudo em 6. No 7º ele descansou. Depois do 7º vem o quê? Depois do 7 vem o quê? O número 8. O número 8 é assim. Deus falou, tá aqui. Tudo que eu fiz está disponível para vocês. Agora desfrutem de tudo aquilo que eu fiz. Então Deus criou tudo em 7 dias. Em 6 e no 7º ele descansou. 7 é o número da perfeição. Mas o 8 é o infinito. Porque Deus criou para a eternidade, para o infinito. Só que qual que é o lance? A gente se afastou do plano de Deus. Nós, seres humanos, se afastamos do plano de Deus. Mas também, há 2000 anos atrás, Deus tem o desejo de resgatar todas as almas. Todas as almas. A entrar nesse plano de volta. Então, é o religare, é a reconciliação que o apóstolo Paulo tanto disse na Bíblia. Deus, usando o apóstolo Paulo, Deus confia para mim e para você uma palavra de reconciliação. Então o 8 significa o infinito, mas para você entrar no infinito, você precisa conhecer o plano de reconciliação de Deus. E já vai sabendo, anota aí, Deus tem o desejo de se religar com você, de se reconciliar com você. E você que tá aí, colado na videira, você tem o desejo de se reconciliar com Deus ou não? Você quer ter esse desejo a partir de hoje? Porque ele tá doidinho pra tocar na sua alma de uma forma diferente. Amém, pessoal? Então já vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, no livro de Atos, capítulo 8. Capítulo 8. Betininha, 8 meses, 8h08. Atos, capítulo 8, versículo 26. Essa palavra vai mudar a sua história. Vocês estão escutando bem, você que tá aqui no Instagram? Amém, André Goulart? Tô vendo aí André Goulart, o que mais que eu tô vendo aí? A Aninha tá aí também, a Aninha Carol, um beijo no seu coração, foi muito bom o encontro. Todas as segundas-feiras nós temos um encontro à noite para te dar o suporte na sua caminhada de fé, para te dar o suporte espiritual e emocional ao longo da sua caminhada de vida. Tá bom, pessoal? Então a palavra de hoje vai de encontro com pertencimento. Pertencimento. Já anota aí, você que tá com papel e caneta. Se você não tiver, eu sei, por exemplo, que a Adriana Rolf, aí do Rio de Janeiro, está com papel e com caneta. E a Adriana Rolf, recentemente, passou por um conflitos mentais, inclusive de incredulidade. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ela teve uma experiência pessoal com essa fé. E essa fé fala sobre isso. Não fala sobre uma religiosidade, fala sobre uma experiência pessoal com Jesus. Amém? Então nós estamos juntos caminhando nesse norte. Eu fui muito feliz de estar aqui. O que nós estamos vivendo a partir de hoje é um novo tempo que é resposta de oração de muito tempo atrás. Eu e minha família, eu e minha esposa sabemos disso, a gente orou junto, pedindo para Deus
uma equipe que pudesse nos ajudar a levar mais longe a palavra dele. Então, se cumpriu. Há tempo para todas as coisas. E Jesus mesmo disse, insista na oração, persista na oração. E para que nós possamos não cansar e não desanimar ao longo dessa vida, para que a gente possa não perder a esperança, eu preciso estar olhando para um lugar. E você vai conhecer que lugar é esse. Você vai sair daqui desta live hoje, deste momento de devocional hoje, pertencente ao plano de Deus. Você vai ter a consciência de que você está pertencendo ao plano dele. Amém? Então, Jesus, por favor, eu creio que já entrou todo mundo que deveria entrar nesse momento, até esse momento. Cada palavra que sai da minha boca que seja sua, Jesus, e não minha. Se o Senhor quiser mudar a palavra, muda. Se o Senhor quiser fazer do seu jeito, faça, Jesus. Cada um está vivendo uma fase de vida. Cada pessoa que está aqui é uma alma. E nada é mais importante do que uma alma para o Senhor. Então, por favor, dá a resposta que essa pessoa precisa. E eu creio, Jesus, que se essa palavra que o Senhor nos deu hoje sobre pertencimento foi para hoje, é porque hoje todos sairão daqui com esta consciência. Você vai trabalhar melhor, você vai cuidar da sua família melhor, você vai ser um ser humano melhor a partir desta palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, gente. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 8, tá? Capítulo 8, qual versículo, Bruno? Versículo 26. Aparentemente um encontro entre um evangelista, chamado Filipe, e um eunuco. Essa palavra a gente não usa no nosso dicionário. No nosso dia a dia, eunuco. Mas eu quero te adiantar uma coisa, só pra você saber, pra você não se assustar. Quando você vê eunuco, usa o Google, né? O que é eunuco, né? Quando você lê a primeira vez eunuco na sua vida, você não sabe o que é eunuco, você tem que ir atrás. Mas eu tô aqui pra te dizer, porque aqui é o momento de estudar. A fé se aprende. Confiar em Deus se aprende, usar a fé se aprende. Eunuco é um ser humano que nasceu um homem, naquela época tinha muito disso, nasceu estéril ou castraram ele. Por quê? Você vai entender aqui na história. Então ele não gerava vida. O eunuco não gerava vida. E ele estava desesperado para o encontro com o autor da vida. E isso aconteceu. Olha só. Talvez você esteja dessa maneira. Cara, eu tô como a Adriana Rolf disse ontem no encontro. Eu já não aguento mais escutar testemunhos do Sansão, do Bruno e do Marcos. Tô dando aqui como um exemplo. Eu quero ter o meu encontro pessoal com Deus. Se Deus realmente existe, eu quero um encontro pessoal com Ele. Rapaz, se você falar isso aí como a Adriana Rolf falou, Deus é o maior interessado em ter um encontro com você. A pergunta que Deus fez, a primeira pergunta que Deus fez para Adão e Eva, a partir do 8º dia, foi: onde vocês estão? Quando houve a queda, do ser humano. Onde vocês estão? Adão, onde você está? Então, eu inclusive uso essa pergunta como uma âncora para todos os dias falar com Deus. Porque todo dia Ele fala: Bruno, onde você está? Nessa nossa geração, pessoal, só um parênteses aqui, a gente falou sobre isso ontem. Deus é onipresente, é ou não é? Mas nós temos a tentação de ter mais as telas, as redes sociais, sendo onipresente na minha vida do que a palavra de Deus. E aí isso começa a dar problema. Então, quanto mais você buscar o Deus onipresente, mais você vai conseguir usar com inteligência as telas, as redes sociais, como nós estamos aqui, de forma inteligente. E de preferência para o reino de Deus. Amém? Então vamos embora. Olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 26, tá bom? Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, adorar a Deus em Jerusalém, e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que você está lendo? E ele respondeu: como poderei entender, Sansão?
se ninguém me explicar? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Tá aqui na Bíblia. E convidou a Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Guarde isso, que nós vamos falar sobre isso. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ô Bruno, pelo amor de Deus, velho, eu tenho uma agenda complicada hoje, eu tenho um monte de reunião, eu tenho coisa pra fazer com meus filhos, tenho coisa pra fazer na minha casa, você tá me falando de uma história aí de tosqueador, de ovelha ao matador, eu não entendi nada. Então abre teu coração, porque Deus vai te dar a resposta pro teu dia hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje, tá? É hoje, a palavra é pra hoje, o maná é diário. O povo de Israel, quando tentou estocar maná, apodreceu. Então eu creio muito nisso, como Jesus disse, eu não sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, mas não o maná lá do passado. Então se Jesus faz um paralelo desse, ele diz que ele é o pão da vida, mas é pro dia, não estoca aquilo que você aprender com ele. O ontem já passou, o amanhã não veio, mas agora nós temos uma nova oportunidade de receber algo de Deus para viver hoje, tá bom? Olha só, então esse cara aqui, como você viu aqui na história, ele era um cara de um outro país, ele era etíope. Tá? Então pensem, ele não era israelense, tá? Ele era etíope. E ele era um cara eunuco, ou castraram ele, a Bíblia não diz, ou ele já nasceu estéril. Então ele era superintendente de todo o tesouro da rainha. Então ele ficava muito perto da rainha, e para não ter relações sexuais com a rainha, então ele era eunuco, entendeu? Talvez castraram ele para ele ficar próximo da rainha e não ter nenhum conflito ali. Mas esse não é o centro aqui. O fato é que ele saiu da cidade dele e foi até Jerusalém, e os historiadores mostram que ele andou 300 quilômetros. Então ele saiu de uma cidade A e foi para uma cidade B. Qual a distância? 300 quilômetros. Saiu de A e foi até B. B era Jerusalém e A era onde ele morava lá na Etiópia, tá bom? Naquela época não tinha jato, né? Quem anda de jato é o Sansão. Não tinha jato naquela época. Ele ia do quê? De cavalo e tal. Então eram dias para fazer essa viagem. Era dias. E ele foi. E por que ele foi? A Bíblia diz, para adorar a Deus. E aí, como existia uma fome, uma sede dentro dele, Deus, que usa pessoas, como Deus está usando agora o Sansão e o Marcos, que estão aqui ao meu lado, para nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe, ele usou Filipe para ter um encontro pessoal com esse eunuco. Só que quando Filipe chegou lá, ele estava lendo a Bíblia. Naquela época não tinha a Bíblia completa, existia só o Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento. Então ele estava lendo o livro de Isaías da Bíblia. Só que ele não entendia o que estava lendo. Por isso que o chamado aqui do Cola na Videira é esse. É apresentar a palavra de Deus para todos que ainda não conhecem. Porque ninguém me ensinou a palavra de Deus quando eu nasci. Eu fui aprender a palavra de Deus, comecei a aprender a ler a Bíblia em 2018, faz pouquíssimo tempo. Mas não tem a ver com o tempo, tem a ver com a nossa vontade, com a nossa sede de querer. Se realmente isso aqui é além de um livro, eu preciso ter uma experiência pessoal com isso. Eu quero ter uma experiência com isso daqui vivo e eficaz na minha vida. Pronto, aí Deus faz a parte dele. A nossa parte é buscar. E esse cara estava buscando. E eu peço em nome de Jesus que, assim como o Senhor usou Filipe para resgatar esse homem eunuco, que você que está aí do outro lado, seja qual plataforma for, que você seja resgatado hoje. Que você saia daqui com a certeza de que você pertence a um plano divino e eterno, infinito. 8 não é infinito? Pois é a eternidade que nós estamos apontando aqui. A Nova Jerusalém. Mas segura aí. Então, ele estava lendo e a grande chave está aqui, ó. Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então ele estava lendo um versículo
da Bíblia que ele queria, ele tinha uma dúvida de quem que é falado aqui. O profeta Isaías está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém? Mano, guarda isso. Essa é uma grande chave. Eu tô falando da Adriana Rolf porque foi um testemunho que ela compartilhou ontem à noite no nosso encontro semanal, todas as segundas. E ela pegou a essência de algo que a gente vinha falando pra ela há um tempo. Então pega aí que talvez você não pegou ainda. Essa fé fala sobre alguém. Essa fé fala sobre alguém. Esta fé cristã não fala sobre uma religião. Essa fé cristã não fala sobre um sistema. Essa fé cristã fala sobre alguém. E este alguém tem um plano, tem uma cultura já definida para que nós possamos viver ela. E quando eu estava meditando nessa palavra uns 3 dias atrás, que Deus já vem falando comigo, que seria essa palavra para esse novo tempo, hoje, né, às 8h08, dia 13 de setembro de 2022, minha filha faz 8 meses hoje, glória a Deus, um beijo no seu coração, Betina. O Espírito Santo falou pra mim o seguinte: até esse momento, o eunuco, ele acreditava em Deus, ele tinha capacidade de sair da cidade dele, andar 300 quilômetros, que não era fácil naquela época, para ir na igreja e adorar a Deus, mas ele não sabia quem era esse Deus. Ele não se sentia pertencente a um plano. Ele nem sabia que existia um plano. E você sabe que eu e Bruno, a gente trabalha com desenvolvimento humano também. E uma das grandes dores emocionais, talvez seja a sua até o dia de hoje, e isso vai mudar a partir de hoje, é você não se sentir pertencente. Por exemplo, à tua família. Um dos grandes problemas emocionais que a gente tem... Por exemplo, eu passei 26 anos da minha vida tendo raiva do meu pai, por conta da história que nós vivemos. Um beijo no seu coração pro meu pai, se ele estiver aí. Já tá tudo certo desde 2013. Mas até 2013, quando eu tinha 26 anos, eu não me sentia pertencente a uma família. Por quê? Porque eu não tive um pai presente. Acabou, essa é a verdade. É culpa do meu pai? Não. É um problema que existe na humanidade. Então quando você não tem uma família, quando você não tem uma base familiar, você não se sente pertencente. Por exemplo, se você pegar uma família, se você pensar numa família que você julga ser uma família top, e de fato seja uma família unida, e é isso que eu quero construir cada vez mais dentro da minha casa, eu, Bruno e Betina, e já tá chegando a Beatriz e o Davi. Eu não sei se o Marcos sabe, o Sansão sabe, mas eu sou pai da Betina, mas vai vir ainda a Beatriz e o Davi. Quando a gente estiver passando por um momento de dificuldade, nós vamos se unir em família. Quando nós estivermos passando por um momento bom, nós vamos continuar unidos para desfrutar desse momento bom. Então, quando eu me sinto pertencente à minha família, eu me engajo na família. E todos fazendo isso, a gente se une e vive mais feliz. É ou não é? É a mesma coisa no trabalho. Eu tô aqui numa empresa, chama Tizan. Eles têm um plano. E quem trabalha aqui precisa conhecer o plano e se sentir pertencente ao plano. Se o Marcos, que tá aqui, não se sentir pertencente ao plano, ele não vai trabalhar na melhor performance dele ou na melhor forma possível. Agora, se ele se sente parte do plano, ele trabalha, chega até mais cedo se precisar, sai até mais tarde se precisar, ele não interessa nem isso pra ele. Porque eu sei qual é o plano e eu me sinto pertencente ao plano. E até esse momento, o eunuco, ele não sabia que existia um plano, e nem se sentia, obviamente, se ele não sabe que tem um plano, eu não me sinto pertencente ao plano. Você pega um time de futebol, um técnico, muito falado hoje, por exemplo, o Abel Ferreira, um beijo pra todos os palmeirenses. Mas só pra pegar um exemplo aqui, futebol que todo mundo sabe que existe aqui no Brasil. Um técnico de futebol. O Abel Ferreira falou isso, inclusive, numa coletiva. Ele saiu de Portugal e veio pro Brasil porque ele conheceu o plano que foi apresentado pra ele e ele se sentiu pertencente ao plano. Por isso que ele saiu, largou tudo em Portugal e veio pro Brasil. Ah, foi por dinheiro. Relaxa. Ele pelo plano. E por se sentir pertencente ao plano. Eu confio no plano. Então essa fé fala sobre esse plano e sobre você ter esse encontro pessoal para se sentir pertencente ao plano. Para isso, qual que é o primeiro passo, Bruno? Beleza, eu já entendi, você já falou. Agora eu quero o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para que eu viva isso tudo que você está falando? Tá aqui.
Você precisa saber de quem a Bíblia fala. Então, por isso que quando o eunuco perguntou para Filipe, peço que você me explique esse versículo e a quem se refere. Aí Filipe disse. Ele explicou e começou com essa escritura, com esta passagem, a anunciar a mensagem de Jesus. Quem está entendendo isso? Então, a minha vida mudou quando, de fato, eu comecei a conhecer quem Jesus é. Deu uma oscilada ali, mas voltou. Vocês estão escutando bem? Você que está aí no Instagram, deu uma reconectando aí. Então, em 2018, eu lembro exatamente quando eu fui pro meu escritório chamado Sala Cássia. Eu sentei lá, abri a Bíblia. Era uma Bíblia igualzinha a essa, só que era uma outra, porque aquela já estava toda esgaçada e rabiscada. Rabisque sua Bíblia, estude, marque texto. Só não use o marca-texto de tinta, use o marca-texto de gel para não zoar suas páginas, tá bom? Mas eu lembro quando eu peguei e abri, eu falei assim, eu quero conhecer Jesus. O meu sofrimento hoje é ansiedade, é preocupação. Então, se essa fé fala sobre alguém, se essa fé fala sobre uma pessoa, essa pessoa está me falando que é Jesus, então tá, o que Jesus disse sobre ansiedade? Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. Então você tem que pegar a sua demanda e ir atrás, ir ao encontro do que Jesus fala sobre essa demanda sua. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua angústia? Qual que é o seu vazio? O que é que acontece dentro de você hoje? As coisas começam a virar na sua vida quando você começa a buscar e encontrar esse Jesus de Nazaré. Eu tenho que te dizer que ele vive. Mas Marcos, você acredita que Jesus está vivo? Claro, ele disse. Sansão, você acredita que Jesus está vivo? Amém, ele acredita. Mas eu não acreditava. Um monte de gente não acreditava. Talvez os meninos aqui não acreditavam. Por quê? Cognitivamente é impossível você imaginar que um ser morreu e ressuscitou. Esse trabalho de ver Jesus vivo não é nosso, é uma revelação divina. Quem fala para esses meninos que estão aqui ao meu lado, e quem fala para mim, e quem pode começar a falar para você de que ele está vivo, é o Espírito de Deus, o fôlego da vida. Mano, e é isso que aconteceu com esse eunuco. O Filipe, o evangelista, era cheio do Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito Santo que falou, Filipe, acompanha essa carruagem aí que tem alguém com fome e com sede de me conhecer. Nem a pessoa sabe do tamanho disso, mas ele tá lendo a Bíblia. Eu lembro de um dia que logo que a gente começou o Cola na Videira, Sansão, meu pai lá na Bahia, ele me ligou e falou assim, rapaz, que história é essa que você tá fazendo aí na internet? Tu abriu uma igreja, que história que é essa? E me descascou. E aí eu desliguei o telefone e não falei nada. O Espírito Santo falou assim, shh. E aí quando minha mãe soube, eles são separados, a minha mãe tem uma tendência de me defender, obviamente, né? Mãe é mãe, o pai ainda aqui separado, o marido que já foi. Minha mãe tava lendo a Bíblia. Quando ela soube, ela não falou nada. Mas se ela não tivesse lendo a Bíblia e não tivesse, obviamente, cheia do Espírito, ela iria falar na carne. Então, pelo fato daquele momento, quando ela recebeu a notícia que estavam atacando, né, o ex-marido dela atacando o filho, ela estava na presença de Deus. E na presença de Deus as coisas ficam melhores. Na presença de Deus eu consigo pensar melhor. Na presença de Deus eu consigo me comportar melhor. Eu consigo amar melhor a mim mesmo, ao próximo. É ou não é, pessoal? Então, o que esse rapaz estava fazendo era isso. E aí quando Filipe chega, ele começa a explicar para ele começa a apresentar a boa notícia de Jesus. Que é o que nós fazemos todos os dias aqui no Cola na Videira. Queremos alcançar almas e apresentar para essas almas, independente do passado dela, independente do currículo dela, independente da classe social, independente de quanto ganha. Isso tudo é muito pequeno para Deus. Nada é mais importante para Deus do que uma alma, nenhum tesouro aqui na terra, nenhuma estrutura, nem nada que nós criamos aqui embaixo é mais importante do que uma alma para Deus. Não tem valor que se compara a uma alma para Deus. Então hoje é o início de um novo tempo. Começamos às 8h08, 8 meses de Betina. Deus criou todas as coisas em 7 dias. No 8º dia ele falou pro ser humano, tá aqui ó, tá feito, tá pronto, desfrutem. E nós, com X, com Z, o que você quiser.
nós se desconectamos deste plano. E há 2000 anos ele vem resgatando, um por um. E eu creio que em nome de Jesus, alguém nessa sala, da forma mais inexplicável possível, não existe explicação, mas está sendo tocado de uma forma diferente aí agora. Por quê? Deus te trouxe até aqui para te falar: você é minha filha, você é meu filho, e eu tenho desejo de me reconciliar com você. Mano, tá escrito na Bíblia. Talvez nunca ninguém te ensinou. Nós queremos as almas que não conhecem as Escrituras, mas que têm um desejo de conhecer. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse o seguinte, olha só. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em consideração os seus pecados, ou não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então você pode ter o currículo que for. Deus me tirou do inferno, irmão. Traição, prostituição, escravidão da pornografia, casamento arruinado, vício, depressão. Até cachumbo eu peguei em 2016, de tão perdido que eu tava. Se deu certo pra mim, e como dá pra milhões de pessoas, vai dar pra você. Porque não é sobre nós, é sobre esse plano de reconciliação. Então assim, se Deus tem o desejo de se reconciliar com você, basta você ter o quê? O desejo, né, Gabi? O desejo, né, Adriana Rolf? Falar pra Jesus que você tem esse desejo, né, Dani Nakamura, que foi curado do câncer. Que testemunhou no último devocional presencial. Quem curou? Jesus. De que maneira? Ele foi conhecer quem Jesus é, descobriu que tem um plano e se sentiu pertencente ao plano. Então, o meu convite para você é esse. Deus só me trouxe aqui para falar isso. Hoje, tenha um tempo de oração, de conversa com Deus, e fale para Ele que você quer se sentir pertencente ao reino dEle. Se sentir pertencente ao reino dEle é fazer parte da cultura de Deus. Você só precisa pedir. Como dizia um amigo meu lá na Cielo, quando eu trabalhava lá: Brunão, é só pedir. Não, mas Brunão, é só pedir. Eu acho que Deus tá lá em cima assim, cara, só pedir. Não, mas tem esse problema, não sei o que lá. Pedir. Ontem a gente falou isso sobre pedir, cara. Eu tinha muita dificuldade de pedir as coisas pra Deus no passado. Até o dia que o Espírito Santo falou pra mim assim: Bruno, quando você pede, você tá demonstrando também a sua fé. Se você tá pedindo pro seu Pai que estás no céu, significa que você confia de que Ele existe, que você confia nele. Você tem a fé nele, então você pede. Pedir é um ato de fé. E eu amo quando eu escuto: ô Bruno, Deus não tá preocupado com a minha vida, Deus tá preocupado com a fome da Etiópia. E aliás, nós estamos falando de um etíope aqui. Eu já escutei isso de uma pessoa. E eu falei: não, Deus é Deus, onipresente. Você só precisa desejar a onipresença dele na tua vida. É isso. Então, a oração é muito simples. Eu desejo fazer parte desse plano. Se você tem dificuldade de acreditar de que Deus não leva em conta os seus pecados, ou seja, tudo que você faz aí distante de Deus, não tem comparação, pecadinho, pecadão, mas o fato de estar distante de Deus é pecado. Pecado é hamartia. Pecado é eu estou distante de Deus. Então quando eu me aproximo de Deus, eu continuo imperfeito, mas sou aperfeiçoado pela graça dele. A graça que nos desenvolve. Cara, então você tem que falar: Jesus, eu não tenho fé para acreditar que Deus não leva em conta os meus pecados. Eu também não tenho fé para acreditar que Ele confia a palavra da reconciliação na minha vida. Então o que você tem que fazer? Pedir também. O que você tem que pedir? A fé. Como um cara disse para Jesus quando curou o filho dele: Jesus, me ajude na minha falta de fé, porque eu não creio. Então você percebe? Só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o meu coração, só Deus conhece o coração do Marcos e do Sansão aqui do meu lado. Então, não é sobre o que eu falo aqui, é sobre o que Ele pode fazer aí dentro de você se você pedir, velho. Às vezes tá faltando só o passinho de você
pedir. O que Deus está falando para você aí agora? Diante de tudo que você recebeu aqui hoje, o que tá vindo para você aí no seu pensamento? Ai, Bruno, eu não sei se é Deus que tá falando comigo ou não. O que você tá pensando? O que ele tá falando? O que tá vindo aí no seu pensamento para você fazer? Faça e veja com seus próprios olhos que é Deus que tá falando com você. Deus não fala comigo no meu calcanhar, Deus não fala comigo na minha perna, Deus não fala comigo no arrepio. Deus fala comigo e com todos nessa geração através do pensamento. Deus não fala assim, ô Marcos, bom dia, vai lá ajudar o Bruno lá, que ele tá na quebradeira lá, pra fazer os devocionais dele lá na casa dele, lá o bicho pega, nos bastidores. Ele não fala assim pra ele. Fala no pensamento. O Espírito fala na nossa mente. Eu creio demais nisso. E como é que você vai saber? Fazendo. Por isso que oração termina com ação. Então, Jesus, eu peço que o Senhor abra os olhos de todos que estão aqui, assim como o Senhor abriu os olhos do eunuco. Eu não tenho fé para não acreditar de que se o Senhor escolheu essa palavra, Atos capítulo 8, para esse novo tempo, eu não tenho fé para não acreditar que o Senhor não vai abrir o olho de alguém aqui nessa sala. Que o Senhor não vai mostrar para essa pessoa que o Senhor ama ela de todo o coração. Pra gente poder fechar aqui, esse eunuco, quando ele viu que essa fé fala sobre alguém chamado Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou, quando ele viu que tinha um plano, quando ele se sentiu pertencente ao plano, sabe o que ele fez? Ele fez o primeiro passo do plano. Ele se batizou. A gente não leu aqui, mas tá aqui, ó. Seguindo pelo caminho, chegaram em certo lugar onde havia água. Aliás, no mapa, era o último lugar que tinha água antes de eles entrarem no deserto. Então o eunuco disse, eis aqui água. Aqui água. O que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe diz, é lícito se você crê de todo o coração. E ele foi batizado. Ele teve uma mudança de atitude. Por quê? Porque ele conheceu o plano e se sentiu pertencente ao plano. E no plano de Jesus é falado sobre o batismo nas águas. Existe o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. E esses dois você tem que buscar. Esse é o conselho que eu passo pra você. Mas como é que você vai fazer isso? Se somente se o Espírito Santo te der essa consciência. Se você fizer por regra, não vai nem funcionar. Melhor você nem ir. Agora, se você fizer porque você foi convencido, não pelo Bruno, mas por um Deus que estás nos céus, a sua vida muda. Como mudou desse eunuco, que era estéril, que era dono de... Ele era o gestor de todo o tesouro da rainha, ele era superintendente da rainha, mas com certeza ele tinha um vazio, porque ele saía de um lugar na Etiópia e andava 300 quilômetros, não de jato, mas talvez de cavalo, ou de jumento, ou de jegue, sei lá do que ele andava, mas ele andava 300 quilômetros para chegar num lugar e adorar a Deus, mas ainda não sabia que Deus é esse. Então tu tem que dizer quem Deus é. Tu tem que perguntar e tu tem que ir atrás. Deus, eu lembro que eu falava assim, cara, universo, Deus. Aí um dia que me veio um pensamento, cara, e era Deus já falando comigo na sala, no meu escritório. Cara, peraí, mas tá muito vago ainda, eu preciso de algo a mais. Foi suficiente até um momento. Deus, universo, etc. Mas falta algo a mais. Que Deus é esse? Quem é este Deus? E aí eu fui convencido. Ele me mostrou através das Escrituras, porque foi através das Escrituras que o evangelista Filipe apresentou o plano para o eunuco. E o eunuco teve a sua história alterada. Ele decidiu se batizar no lugar mais improvável. Não criou desculpa para nada. O batismo só foi o primeiro passo. Mas quando você conhece o plano e você se sente pertencente, você começa a confiar em Deus. Você começa a falar melhor, você começa a se posicionar melhor. Por exemplo, no mundo corporativo, vamos supor que o gestor do Marcos é o Sansão. Vamos supor, nem sei como é que funciona aqui, nem sei. Imagina que o Marcos quer um aumento. Aí ele fala assim, rapaz, meu chefe não me dá aumento, meu chefe não vem falar comigo, meu gestor não vem falar comigo, o Sansão, vou te falar, ele não vem falar comigo. Rapaz, vai lá e fala com ele. Mas não vou por quê? Porque tenho medo, porque eu não confio em mim mesmo. Não vou porque, sei lá o que vai acontecer, etc, etc. Mas se você sabe que tu é filho, que existe um pai que estás nos céus, que já se reconciliou com você, que tem um plano, que você se sente pertencente, o que você vai fazer?
Você vai lá de forma inteligente e vai falar pra ele. Alguém precisa escutar isso porque não estava previsto dizer isso e nada do que tá aqui estava previsto. Mas alguém precisa escutar. Alguém precisa de um aumento nessa sala, amém, pessoal? O que é isso? Você tem que falar pra ele, ô Sansão, o que eu tenho que fazer em 2023 pra receber um aumento? Olha isso, olha como muda. Eu lembro que eu fazia isso, cara. Eu cresci muito na minha carreira no mundo corporativo, na área de tecnologia, porque essa era a pergunta que eu aprendi a fazer no início da minha carreira, graças a Deus, com um tio meu. Ei, 2023, o que eu preciso fazer pra subir de nível? O que eu preciso fazer pra ser promovido? O que eu preciso fazer pra receber um projeto novo? O que eu preciso fazer pra mudar de área? O que eu preciso fazer pra crescer aqui dentro? Você se coloca no plano. Você vai atrás do plano e se coloca no plano. E foi o que esse eunuco fez. O que eu preciso fazer como primeiro passo? Vem batizar nas águas, velho. Então eu vou. Então quando você pergunta pro seu gestor, o que eu preciso fazer para ser promovido, você tá colocando, eu tô dentro. E você tá falando assim, eu vou agir. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. Você já tá gerando comprometimento. Então você só vai fazer isso. Isso eu só dei um exemplo, mas isso é pra tudo do que você tem que resolver hoje. Talvez você está com medo de tomar uma decisão, talvez você está com medo de fazer algo, como eu vim pra cá cheio de medo. Mas graças a Deus, cheio do amor de Jesus que lança fora todo medo. Antigamente, eu ficava preso no cheio de medo. Mas eu vim pra cá, Sansão, porque o desconhecido traz medo. Não sabia que eu ia enfrentar. E tô muito feliz de estar aqui. E eu, muito feliz mesmo por Deus ter levantado você, que a gente já tem uma história aí junto. A mais improvável, um dia eu conto pra vocês. Depois ele vem aí. Então, você precisa fazer algo hoje. E até hoje você tava com medo de fazer esse algo. Pedir perdão pra alguém. Se reconciliar com alguém aqui na terra. Tomar uma decisão na sua carreira. Tomar uma decisão de procurar um emprego. Tomar uma decisão. Deus manda te dizer, e não sou eu que tô te dizendo, e nem ele me disse, uou, vai lá e fala pro povo tomar decisão. Nada disso. Tá escrito na Bíblia, a gente leu junto, você fez parte desse devocional. Você fez parte desse momento. Muito obrigado, Jesus. Tem alguém que vai tomar uma decisão pela fé aqui. Deus tá te falando, você é minha filha, você é meu filho, e você faz parte do meu plano. Vai e faça. Eu sou contigo. Assim como ele me disse pra eu vir até aqui cheio de medo, ele tá dizendo pra você. E no verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Tá escrito. A gente só tem que saber o que está escrito e praticar o que está escrito. Isso é fé. Isso está absurdamente longe de qualquer religião. Isso é salvação. Amém, pessoal? Então eu queria orar pela tua vida. Jesus, por favor, tudo que o Senhor colocou dentro de mim neste dia, neste novo tempo, foi uma resposta de oração. Estar aqui é uma resposta de oração. Estar aqui é saber que o Senhor existe mais uma vez e de que o Senhor move, de que o Senhor faz, de que o Senhor responde. Ou seja, que o Senhor existe. Mas não adianta, pra mim não adianta, Jesus, eu ver que o Senhor existe. Pra mim não adianta que o Senhor fale comigo, se eu não ver também o Senhor fazendo na vida de quem tá aí do outro lado. Porque não faz sentido a gente viver essa fé sozinho. E a tua palavra fala sobre isso. É junto, é em comunidade, é em família, é lado a lado. E nós aqui do Cola na Videira, hoje, completamos 881 lives, 881 dias, 881 passos, resgatando até o último homem. Tu já assistiu o filme Até o Último Homem? Assiste lá. É o resumo do Cola na Videira. Nós vamos até o último homem, até a última alma, podemos dizer assim. Até o último homem. Até o último homem e as mulheres. Calma aí, moço. É até a última alma. Até a última alma. Há esperança pra você. Há jeito pra tua família. No dia 9 de outubro, nós vamos estar juntos em Alphaville. Às 10 horas da manhã. Dia 9/10, às 10 horas da manhã, um domingo. As inscrições estão abertas. Lá, tu vai ver o testemunho de uma mulher que foi curada do álcool. E tu vai ver um testemunho de um casamento que foi reconciliado, que foi restaurado. E era a coisa mais improvável do mundo. Nós acompanhamos de perto isso. Era improvável. Como que as coisas viraram? Eles foram conhecer de quem que a Bíblia fala. Cadê o plano? Tá. Cadê que eu posso me sentir pertencente ao plano? Eu tô dentro. Foi o que eles fizeram e a vida deles mudaram.
Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer e ressuscitar no terceiro dia. Para assim chegarmos até esse dia aqui nesta live e dizer: agora eu não tenho apenas um filho, eu tenho um filho mais velho, um primogênito de toda uma geração. E existe milhões de outros filhos que já sabem que são filhos, que já vivem como filhos, mas existe outros milhões que ainda não sabe, não se sente pertencente e ainda vive como órfão. Então, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui se sentindo ou vivendo como órfão. Saia daqui e viva como filha e filho de Deus. Tenha a conversa que a gente passou aqui para você. Peça para ele, é só pedir. Eu quero fazer parte do plano, eu quero me pertencer ao plano. Você viu que existe então um plano perfeito na tua vida? Então você não pode deixar isso parado na tua vida, porque não é só para você e nem só para mim. Eu te convido a se inscrever nesse canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível, para que você faça parte do crescimento do Cola na Videira e que essa mensagem chegue em mais pessoas, para que elas possam ser alcançadas por Deus, conhecer quem Jesus é, conhecer o plano perfeito e se sentir pertencente a esse plano. Ter a certeza na cabeça, no pensamento de que eu faço parte do plano de Deus. Com isso, a pessoa se torna melhor, um ser humano melhor. Obrigado, Deus te abençoe e fica com Deus.